Graça e a paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a nós continuarmos a nossa meditação que temos feito na carta de Paulo a Tito. Agora, continuando o capítulo 2, mas agora no versículos 13 e 14. Eles nos dizem assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, ontem nós falamos sobre como a graça manifesta de Deus nos educa a viver uma vida sóbria, sensata, justa e piedosa nesse mundo, através da salvação e da libertação da escravidão do pecado, conforme Paulo falou no versículo 11 e 12. Então, na continuidade dessa afirmação, Paulo ele mostra qual é a motivação desse comportamento da igreja nesse mundo. E aqui ele coloca dois eventos que, embora pareçam estar separados, na verdade eles estão unidos pela mesma manifestação. Paulo ele fala que nós estamos aguardando a bendita esperança. Eu vou ler novamente o versículo 11 e 12 para nos dar continuidade lógica naquilo que nós estamos falando agora. Ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Veja, irmãos, que Paulo ele já havia falado dessa esperança que nós estamos aguardando. Lá no capítulo 1, versículo 2, ele tinha falado que ele era servo e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Também nós vemos ele repetir isso no capítulo 3, versículo 7, fala que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Portanto, quando Paulo aqui ele fala que por causa da manifestação da graça, nós vivemos nesse mundo de uma forma piedosa e aguardando a bendita esperança, ele está falando que nós estamos nesse mundo esperando a vida eterna. Veja que aqui Paulo ele responde muitas vezes aquela pergunta que se faz aí na humanidade: será que tem vida após a morte? Será que há alguma existência depois dessa nossa vida nesse mundo? Mas veja que essa pergunta ela faz parte apenas das pessoas que não creem no Evangelho, porque os cristãos não fazem esse tipo de questionamento, porque essa resposta já está no cerne da doutrina cristã. A nossa conversão, a nossa salvação, consequentemente e naturalmente já nos faz olhar para o futuro, nos faz esperar com uma boa ansiedade o dia da consumação plena da história e quando finalmente nós haveremos de descansar das tribulações desse mundo. A nossa conversão, o crer no Senhor Jesus Cristo, o crer na salvação e libertação do nosso pecado, já nos faz vislumbrar a promessa do novo céu e da nova terra. E nos faz ver isso como uma promessa maravilhosa para aqueles que realmente depositam a sua fé no Senhor Jesus. Irmãos, a nossa transformação, a nossa santificação nesse mundo atual, nós vemos isso apenas como uma preparação para a vida que nós teremos no céu, onde não entra o pecado. Não é simplesmente uma ética bonita a ser vivida nesse mundo. A santificação e o nosso comportamento que nós temos aqui nesse viver não é simplesmente porque nós nos convertemos e agora temos uma ética, uma moral diferente desse mundo, mas ela tem um objetivo, que é o objetivo também de nos preparar para a glória que haverá de ser revelada no futuro para nós. Então nós estamos vivendo nesse mundo com um comportamento santo, porque nós estamos aguardando uma nova realidade, que é o novo céus, a nova terra, é a bendita esperança. Mas veja que Paulo continua dizendo que o segundo evento é a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Irmãos, que dia glorioso será esse?
Como disse antes, essas duas motivações, elas estão unidas. É com a segunda vinda do Senhor Jesus e a consumação da sua vitória sobre todos os seus inimigos, como a gente vê descrito lá em Apocalipse 18 até o 20, que o novo céu e a nova terra, eles nos estarão acessíveis. Mas vejam que nesse versículo aqui, Paulo ele enfatiza algumas características de Jesus à sua obra. Primeiro, quando ele diz a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Paulo está afirmando de uma forma indiscutível a deidade de Jesus. O próprio Jesus, ele afirmou a sua deidade quando lá em João 10, versículo 30, ele falou: Eu e o Pai somos um. O apóstolo João também afirmou a deidade de Jesus quando lá no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Enquanto algumas religiões nesse mundo discutem se é ou não, se Jesus é ou não Deus, ou até mesmo negam a divindade de Jesus, Paulo afirma categoricamente. Ele fala que ele é o grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus é Deus e ele é Salvador, Paulo coloca aqui. Ele é Salvador porque, conforme nos fala Atos 4,12, não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não existe salvação acima do céu nem debaixo da terra que não ocorra por meio do Senhor Jesus Cristo. E o propósito da sua entrega ali na cruz, como fala o versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, o propósito dessa oferta sacrificial de Jesus é resgatar um povo da escravidão do pecado. Ele fala, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Jesus morreu na cruz com um objetivo. Ele morreu para nos resgatar da escravidão do pecado. Nós já temos enfatizado, para nos libertar das garras do diabo, para nos tirar da terra da opressão, do mundo do qual pertence, do mundo tenebroso, do qual o Senhor é Satanás. Ele veio nos resgatar e nos tirar do reino do império do mal e nos transplantar no reino da luz, da glória de Deus. Mas não veio apenas nos tirar, ele veio também nos purificar, tem a ver com a nossa santificação. A obra de Cristo é uma obra completa. Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos lava com a água purificadora do Espírito Santo. Mas veja que não encerra aí também, porque Paulo fala, remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, a obra de Cristo na cruz é uma obra perfeita, porque é uma obra de resgate, de purificação e uma obra também de capacitação, porque nos diz aqui Paulo que ele veio nos fazer um povo zeloso de boas obras. Nós, a partir do momento que fomos salvos e purificados, ele nos lança a seara para realizarmos as boas obras que glorificam ao Pai. Lembrando que aquilo que nós já temos mencionado antes, a boa obra é um tema muito importante aqui, Paulo, nessa carta a Tito. Ele já tinha falado isso para Tito em capítulo 2, versículo 7, quando exorta que Tito seja o padrão de boas obras. Ele fala no capítulo 3, versículo 1, que nós estejamos prontos para toda boa obra. No versículo 8, fala que a igreja tem que ser solícita na prática da boa obra. E no versículo 14 do capítulo 3, ele fala que nós devemos ser um povo distinguido na realização das boas obras. Nossa salvação tem um propósito. O propósito de servirmos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Um propósito de nos fazer zelosos naquilo que Deus nos ordenou, que é manifestar a sua glória através dos nossos atos. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Oremos nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Adoramos o Teu nome, glorificamos a Ti,
porque na tua salvação tu nos preparaste e tem nos preparado para habitarmos em santidade na vida eterna, para sermos um povo santo, puro, conforme tu mostraste, Senhor, em toda a preparação ali do Antigo Testamento, mas também, Senhor, no Sermão do Monte, um povo que zela por um espírito renovado, um novo coração, com uma nova mente, uma mente para te adorar em tudo aquilo que nós fazemos. Abençoa o teu povo para que possa cumprir esse propósito, para que o teu povo possa viver para a tua glória, para que o teu povo, Senhor, te exalte em todas as coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.